Bom, nós sabemos que nós temos 3 estágios de tratamento, certo? O estágio 1, onde nós vamos ter alinhamento e nivelamento. Eu não vou dar uma aula sobre isso, eu quero só mostrar um caso. Eu sei que tem pessoas em níveis diferentes de curso aqui, mas na etapa de alinhamento e nivelamento, a gente vai fazer lá não só os movimentos verticais e horizontais, mas conforme vocês sabem, nós temos aqui nós vamos ter aqui a utilização de 2 tipos de fios, o fio redondo 16, geralmente, o níquel titânio, o centalloy 16, e num segundo momento, os fios 20 por 20 Bioforce, tudo isso dentro do mesmo estágio, que é o estágio que talvez seja mais longo. O estágio 2, que é o estágio de trabalho, que é o estágio onde a gente vai fazer, por exemplo, correções de overjet, overbite, desde que não sejam esqueletais. Nós vamos fazer, está travando aqui. Nós vamos fazer correções de fechamento de espaço, quando for o caso. Nós vamos mostrar agora, não é um caso de extrações, tá? E nessa fase nós vamos usar fios de aço 19 por 25 coordenados. Está dando algum conflito aqui, pessoal, não estou conseguindo passar os slides como eu gostaria. Deixa eu só interromper o compartilhamento, eu acho que eu vou desabilitar alguns microfones aqui. Ok? Muito bem. Vou voltar aqui para o compartilhamento. Tá. Na fase 3, que vocês conhecem, nós temos um estágio que a gente chama de estágio de finalização, onde nós vamos ter o ajuste final da oclusão. É o estágio mais difícil, é o estágio de detalhamento, realmente é o estágio que merece muita atenção. Ele é o estágio final, mas ele é muito difícil, porque tem que ter muito critério para seguir adiante. Bom, essa paciente foi tratada por uma dupla especialista. Não. Oi? Alô? Sim. Quem tá? Não sei não. Não. Eu vou desativar o som aqui. Estou totalmente contra. Ok, vou desativar o som de quem não... Pronto, agora tá fácil. Tá. Bom, então tá aqui a paciente. Né? Esses aqui são os dados iniciais. Também não tenho a menor pretensão de dar uma aula de cefalometria aqui. A gente vai rever tudo isso. Eu quero que vocês tenham calma. Nós estamos testando o sistema. Esses casos a gente vai rever minuciosamente depois. Tá? E nós temos aqui essa cefalometria inicial, onde nós vamos perceber que é uma paciente que tem a discrepância dela é muito mais dentária do que esqueletal. Tá? Uma paciente que tem um bom equilíbrio facial. O que nós percebemos aqui é que existe um ângulo goníaco um pouquinho mais fechado e é uma paciente que tem uma tendência braquifacial. Esses são os registros iniciais. Eu peço desculpas pelas fotos iniciais, porque veio de uma outra documentação que nós não estamos familiarizados. Inclusive, essa empresa até fechou. Dá para ver o porquê, né? Qualidade péssima. Mas, enfim, eu fiz aqui o escaneamento dos modelos para vocês terem uma ideia, tá? Então, aqui você tem uma visão melhor. Aqui você tem uma visão melhor, tridimensional, tá? De que trata-se de um caso de apinhamento superior e inferior com falta de espaço para os caninos. Enfim, é um caso bastante corriqueiro, vamos dizer assim. Aí vem a pergunta, né? O que é que nós vamos fazer nesse caso? Brackets, alinhadores, ou vamos começar com brackets e terminar com alinhadores? Então, assim, a gente tem que ter muito critério para isso, porque às vezes o paciente já vem pedindo, o paciente já vem com diagnóstico, já vem com tudo pronto, então ele pede, olha, eu quero usar alinhadores. Vamos ver o que aconteceu nesse caso. A Daniela, que tratou esse caso, fez isso muito bem, excelente aluna, a Daniela. Então tá aqui, vejam bem, a gente tem aqui no modelo superior, primeiro eu quero assim, deixar claro, isso é um resumo, né? O paciente não tem discrepâncias transversais, tá? Não é necessário fazer expansão nem disjunção, depois a gente vai abordar esse assunto. Mas você está vendo aqui, existe uma discrepância de modelo superior de 4 milímetros, faltando 4 milímetros. Inferior, faltando 3 milímetros. Tá?
Aqui é um resumão do caso, então voltando aqui, é uma paciente que tem um bom equilíbrio facial, ela é braquifacial, mas muito discreta, e ela tem um apinhamento superior de -4, está errado aqui, e -3 no inferior, tá ok? Trata-se de uma maloclusão muito mais de origem dentária, muito mais de origem dentária do que esqueletal. Bom, é um caso que talvez nós sejamos compelidos a usar alinhadores, tá? E é um caso que poderia ser tratado com alinhadores do meu ponto de vista, mas depois a gente justifica isso melhor. Agora, vem de novo a pergunta. E daí? Brackets, alinhadores, começar com brackets, terminar com alinhadores, né? Então, no futuro próximo, pessoal, a gente vai fazer essas dinâmicas aqui. Eu vou colocar aqui os dados do paciente para você e mando isso para você pelo WhatsApp. Aí eu dou para você 30 minutos, tá? Para você fazer um seu planejamento. Pode ser assim mais simples que seja, não tenha medo de errar, isso é um exercício. Então, no futuro próximo, nós vamos trabalhar assim, além das aulas presenciais, tá? Eu dou um tempo para vocês, falo, pessoal, a gente vai voltar daqui a meia hora e eu quero discutir o que vocês fizeram e vou mostrar o que foi feito. Digamos que você já tenha feito o seu planejamento, então nós vamos partir aqui para aquilo que nós fizemos, tá? Bom, então assim, obviamente, você está vendo aqui, são fotos iniciais também, peço perdão pelas fotos, mas é um caso em que inicialmente eu falei, Dani, vamos fazer um negócio, vamos tratar esse caso com o sistema CCO, com brackets e fios dentro do nosso protocolo absolutamente e vamos finalizar com alinhadores. Essa foi a ideia inicial. E assim foi. Aqui vocês estão vendo o fio 16 superior, tá? Que é o chamado estágio 1. Tá? Aqui ainda dentro do estágio 1, com o fio 16, você vai perceber também que já em dezembro aqui, já estamos com o fio 20 por 20 Bioforce. Depois eu vou reforçar tudo isso com vocês. Vejam, o fio 16 Centalol ele faz alinhamento e nivelamento, e o fio 20 por 20 ele finaliza esse alinhamento e nivelamento e já expressa os torques. Aliás, na semana que vem, eu quero fazer uma live com vocês falando da classificação dos torques. Rapidinho, 30, 40 minutos. Então tá aqui, estágio 1. Tá? Agora, preste atenção, não sei se vocês conseguem ver aqui, né? Eu acho que dá para vocês verem aqui. E esse fio, tá vendo? Esse fio ele foi passado por baixo desse bracket, de uma forma proposital. Deu para vocês olharem ali. Tá? Bom, vejam. Isso eu falei para a Dani, vamos colocar esse fio bastante flexível. Como a paciente era super colaboradora, dá para a gente fazer isso. É uma paciente que a gente ia olhar daqui a 4 semanas. Tá? Agora, naquele paciente, o paciente que não colabora, você já tem que ir, né? Tem que andar de outra forma. Bom, está aqui ainda, dentro desse mesmo estágio 1, você está vendo aqui o fio Bioforce. Essa é uma fase que você deixa o fio trabalhar. Tá? Veja que nesse caso não foi feito nem recontorno interproximal. O fio está trabalhando, o Bioforce superior, então isso é importante, além de alinhar e nivelar, ele expressa torques e corrige as rotações, porque o fio 16 é muito fininho, ele tem muita folga, então a expressão do fio tem uma limitação. Agora, com um fio 20 por 20, que é um fio bastante encorpado e muito flexível, você termina de fazer as rotações. E segue aqui o fio 16 inferior por baixo aqui do bracket. Tá? Aqui, no outro mês, no próximo, mês de março, nós temos a mesma situação, fio 20 por 20 superior, e agora o fio 16, né? Vocês podem ver aqui na setinha, já está colocado dentro do slot. Tá? Aqui a mesma situação, mais um mês, deixar o fio trabalhar. O fio 20 por 20 superior e o 16 inferior. Aqui, sim, fio 20 por 20 superior e inferior. Aí vem a minha pergunta. Esse caso, daqui por diante, poderia ser terminado com alinhadores? Sim ou não? Sim. Tá? Vocês estão vendo que aqui a oclusão está muito bem ajustada. Então, finalizar um caso assim com um alinhador seria muito fácil. Agora, vejam bem, são 4, 5 meses de tratamento até aqui, com 2 pares de fios. Então, será que, de repente, quando vier um paciente te procurar, fala, olha, eu quero tratar com alinhadores, você me dá 4 meses que eu consigo tratar você mais rápido com menos alinhadores. Porque alinhadores, pessoal, estou começando a ter experiências com pacientes, e a experiência é óbvia, o alinhador funciona desde que o paciente use. Simples. Mas, enfim, vocês concordam comigo? Daqui por diante poderia ser tratado com alinhadores. Não foi o que aconteceu.
Só para vocês terem uma ideia de como é que estava o caso nessa altura, olha como está super encaixado o caso. Esse escaneamento foi feito exatamente nessa fase, tá? Então dá para ver aqui uma excelente condição. Aqui só para você verificar, comparando o antes e nessa fase, tá? Dá para ver bem aí as diferenças. Enfim, assim seguiu o caso. Então, como eu falei, brackets e alinhadores, tratamento transitional daqui por diante, o que seria o ideal, né? Bom, só para vocês entenderem, a gente deixou os fios trabalhando, só os fios trabalhando. Estágio 20 por 20, Bioforce. Vejam aqui, no primeiro dia, onde os fios foram colocados, tá? Até o mês de junho, a situação. 8 meses, 2 pares de arcos. Mês de julho, 20 por 20 Bioforce. No mês de agosto, falei, Dani, vamos começar a remover esse aparelho. Se for necessário algum ajuste, a gente faz com alinhadores. Então, foi feita a remoção. A partir de agosto, a gente removeu os posteriores. Quando finalmente, né, em setembro, a gente fez a remoção. Aqui também, para vocês olharem como é que estava a situação. Né? Aqui foi feito um escaneamento. Tá? Eu posso depois falar para vocês como é que é o nosso protocolo. Tá? Depois eu vou mostrar isso para vocês com detalhe. Todos vocês vão aprender isso. O protocolo de remoção de brackets numa plataforma que se chama Mesh Mixer. Eu vou passar para vocês passo a passo, fiquem tranquilos, tá? Todos vocês vão aprender, é muito simples. Então eu vou ensinar você, ó, abre o computador, liga o computador, vamos baixar o software Mesh Mixer. Eu ensino desde o zero para vocês e é muito fácil, tá? E são ferramentas muito legais, que vocês estão vendo aqui, por exemplo, tá? A gente seleciona os brackets, remove os brackets, ainda faz uma regularização da superfície, com uma outra ferramenta, tá? É super fácil. Tá? Eu tenho todo o passo a passo aqui, depois eu vou mostrar para vocês. Não se preocupem. Bom, foi o que foi feito nesse caso. Tá? Nós fizemos aqui a remoção dos brackets. Vocês estão vendo aí? A seleção das ferramentas. É muito simples. Tá? A gente seleciona os brackets que nós queremos remover. Depois você vai aprender a fazer a edição, o erase and fill, apagar e preencher. Depois a regularização da superfície. Então, isso é algo que você pode aprender ou pode treinar alguém. Então, como eu disse para vocês, o curso digital, não interessa, por exemplo, você comprar um scanner. Não faz muito sentido. Né? É muito caro, você pode terceirizar. Não interessa, por exemplo, às vezes você tem uma impressora, se bem que hoje fica super barato, R$ 1.000 e poucos, você compra uma impressora, e há um ano atrás custava 20 mil. Então, você pode sim e deve dominar o software. Tá? Que é mais ou menos o que a gente vai te ensinar aqui também nessas plataformas. Então, veja bem, voltando aqui para o caso. Teve o fio 16, o 20 por 20 Bioforce, e teríamos o estágio 2 e o estágio 3. Aqui nesse caso, pessoal, a gente tratou, obviamente, sem barra de platina, sem arco igual, não é necessário, e tratamos o caso aqui com 2 pares de fios até essa fase. Tá? E quando para nossa, né, no nosso entendimento, o caso foi finalizado assim e não precisaria mais de retoques, com apenas 2 pares de fios. Então, a ideia inicial de fazer alinhadores para a correção final foi abandonada. Então, partimos direto para a fase de contenção. Tá? Então, aqui dá para você ver, olha só que legal, o antes e o depois. Tá? Dá uma olhada como ficou bem bacana. Aqui, em norma frontal. Aqui, em norma lateral. Lateral direita. E aqui, desculpe, vou voltar aqui. Tá vendo aqui? Olha só. Então, exatamente aquilo que, né, foi proposto inicialmente foi atingido. Certo? Muito bem.
Então tá. Então aqui você está vendo com uma contenção. Essa contenção foi feita com uma placa de E6C Plus. É uma placa muito suave, muito suave. Ela tem 1 milímetro de espessura. Tudo isso eu vou ensinar para vocês. Aqui o antes e o depois. Agora, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: por que isso aconteceu? Então eu vou relembrar com vocês um pouquinho da biomecânica que vocês estão aprendendo. Tá? Então nós temos aqui o modelo superior. Então vamos marcar esses pontos estratégicos aqui nas cúspides dos primeiros molares. E nós vamos perceber o seguinte. Nós vamos perceber uma coisa muito interessante. Tá? Passando aqui essas linhas, cruzando essas pontas de cúspide, nós percebemos que elas estão longe de onde nós gostaríamos. Aqui depois do fio 20 por 20 Bioforce, vocês percebem que os molares rotacionaram para distal, estão quase alcançando aquele ponto que a gente queria, ou seja, que essa linha passasse exatamente pela ponta de cúspide do canino do lado oposto, de cada um dos lados. Então, agora vamos observar o porquê isso aconteceu. Tá? Então, aqui nós temos o caso finalizado, exatamente com os critérios que a gente gostaria de ter alcançado. Agora, por que isso aconteceu? Vejam, essa é a situação inicial, estou colocando essa linha demarcatória, e isso é o resultado que eu gostaria de ter. Certo? Bom, se eu tiver esse resultado, uma vez que os molares girem para distal, nós vamos ter um espaço para posicionamento dos caninos. Tá? Basicamente seria isso. Tá? Uma vez que a gente consiga rotacionar os molares, durante a etapa 1, com fio 16 ou com 20 por 20 Bioforce, nós vamos ter esse efeito e, portanto, o espaço que nós gostaríamos. Só para você ter uma ideia, a discrepância inicial era menos 4 milímetros. E, teoricamente, quando nós conseguimos rotacionar os molares, nós conseguimos de 2 a 2,5 milímetros de cada lado de espaço. E seja, por isso foi suficiente. Eu quero só relembrar vocês aqui que existe um sistema, um todo, não é somente fio e bracket, nós temos aqui a contribuição da musculatura, que a gente chama de autocinese, e vamos só relembrar rapidamente aqui o que foi que aconteceu. Tá? Então, nós temos aqui a simulação do caso, nós passamos um fio 16 bastante suave. Agora, vejam bem o seguinte, nessa simulação. Você está vendo que existe um apinhamento na região anterior e que o fio está muito mais defletido na região anterior do que na posterior. Certo? Bom, se o fio está muito mais defletido na região anterior do que na posterior, nós dizemos que nós temos na região anterior um coeficiente de atrito maior entre fios e brackets, e na região posterior o coeficiente de atrito é bem menor. O que faz com que nós tenhamos zonas distintas de fricção ou de atrito. O atrito é razoavelmente baixo em toda a arcada, mas na região posterior existe muito menos atrito do que na anterior. Por isso o fio distaliza, o fio escapa para distal. Dessa forma, como vocês já têm visto, inclusive, clinicamente. Tá? Muito bem. Uma outra coisa que eu quero só reforçar com vocês é que existe uma musculatura trabalhando a nosso favor, que também vai ajudar bastante dentro da composição desse sistema de alinhamento e nivelamento. Só para lembrar, tá? Nós temos aqui uma região de alta resistência óssea, quer dizer, existe um volume ósseo considerável nessa região, e na região anterior eu tenho essa laminazinha de papel aqui, portanto a resistência óssea é muito maior na região posterior do que na anterior. Digamos que eu esteja usando um sistema convencional de brackets com ligaduras. Muito bem, nós vamos ter zonas críticas de alta fricção ao longo de toda a arcada. Então veja bem, na região anterior eu tenho uma resistência óssea pequena, na região posterior um tuber, muito volume de osso, e eu estou demarcando aqui esses dois pontos, tá? E nós vamos verificar o que vai acontecer. Então eu tenho aqui, desse ponto até esse ponto, um fio bastante defletido. Bom, a tendência desse fio, obviamente, é se espalhar, tanto para a região anterior quanto pela posterior, fisicamente falando, se ele não encontrar resistência, certo? Bom, essa seria a tendência. Agora, como a resistência óssea anterior é muito menor e a resistência óssea posterior é muito consistente, o que é que vai acontecer? O fio vai se espalhar para o vestibular e lá para o distal? Não. A tendência vai ser a seguinte: a resistência óssea posterior, muito maior que a anterior, faz com que o deslizamento do fio para a região posterior seja impossível e que, portanto, os dentes sejam projetados para a região anterior. Isso eu já expliquei para vocês, isso está tudo no capítulo 1 do nosso livro. Tá? Então, isso gerou um overjet, certo? Então, o que aconteceu foi basicamente isso, certo?
ao invés de ter o espalhamento do fio para a distal e para a região anterior, a resistência óssea posterior bloqueou, e o atrito, obviamente, né, bloqueou o deslize do fio para a distal, portanto, abriu-se um overjet totalmente indesejável por conta dessa diferença. Então, é assim que funcionam os brackets convencionais com ligaduras elásticas. Tá? Jamais poderia defletir o fio tanto assim num sistema convencional. Então, foi criado um overjet péssimo aqui. Só lembrando que num sistema convencional existe uma região muito alta de atrito, uma zona crítica de alta fricção, principalmente na região posterior. Só para lembrar, então nós temos aqui. Tá? Digamos que eu tenho uma linha demarcatória, vermelha e a verde. A vermelha eu não quero ultrapassar essa linha, e a verde, de repente, seria interessante, até em alguns casos, ter distalização ou rotação dos molares. Se eu tenho aqui um sistema convencional, nós acabamos de ver que existe uma possibilidade enorme de projeção e geração de um overjet. Ao passo que se eu tiver um sistema interativo, eu vou ter toda a liberdade do mundo para fazer a distalização do fio, que é basicamente o que vai acontecer aqui, certo? Perfeito. Só relembrando com vocês. Então, nós temos aqui uma zona de grande resistência muscular na região anterior, certo? E na região posterior não existe um músculo barrando os molares, certo? Isso é um outro diferencial. Estava falando da questão óssea, agora da questão muscular. Então, de novo, nós temos ali um fio bastante defletido. O fio tenderia a se espalhar tanto para a região anterior quanto pela posterior. Graças a uma resistência muscular bastante grande nessa região e graças a um sistema autoligante interativo de baixíssima fricção na região posterior, o fio vai deslizar para o distal, certo? Tudo isso vocês já sabem, eu só estou colocando as ideias em ordem. Então, isso faz com que exista o deslize posterior. Não agora, mas depois a gente vai falar da importância clínica desse deslize posterior para o sistema de ancoragem recíproca, que são 3 fatores. Tá? Quando a gente tem o deslize posterior, a verticalização posterior, a rotação e os torques. Tudo vai ser conseguido com o fio 16 e com o fio 20 por 20, tudo na fase 1 de tratamento. Então, de novo, aqui nós temos alta resistência óssea. Na região anterior existe baixa resistência óssea. Certo? Na região anterior existe alta resistência muscular e na posterior nenhuma resistência muscular. Somando todos esses princípios, entendendo que nós estamos num sistema de gerenciamento de atrito e de muito baixa fricção nos brackets autoligantes interativos, nós vamos ter como resultado o deslize para distal. Pessoal, tudo isso está colocado no livro, tá? Que vocês já conhecem. Tá? Está aqui no livro, e vocês sabem que esse livro é dedicado a uma causa bastante interessante. Eu não sei se, assim, às vezes eu não entendo por que vocês não têm o livro. Eu sei que é um momento difícil, eu sei que não é fácil, mas eu entendo que o livro ele é um passo a passo que você vai seguir no curso. Tá? É interessante que você tenha. Mas, como eu sei que alguns de vocês não têm, vocês podem agora fazer uma foto, podem escanear dessa QR Code, que vocês vão ser direcionados direto para o site da Ortogel, e lá vocês têm o capítulo 1 inteirinho disponível para vocês, que é o capítulo que trata exatamente dos princípios que eu falei agora para você aqui. Tá ok? Depois eu passo para você esse QR Code nos grupos de WhatsApp. Fiquem tranquilos. Certo? Bom, pessoal, é isso.